O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Olá, estamos começando mais um programa Transição, a visão espírita de um novo tempo. Hoje falando sobre a vida de Chico Xavier, este missionário que passou no nosso Brasil. O nosso convidado é Divaldo Pereira Franco. Divaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Divaldo, você deve ter muitas histórias sobre o Chico. Dá para separar o Chico homem do Chico médium? Ele era médium 24 horas? Sem a menor sombra de dúvida. Por esta razão, o respeitável filósofo e escritor brasileiro, professor Herculano Pires, disse que ele era um ser interexistente. Ele estava entre os dois mundos e não poucas vezes ele confidenciava aos amigos, incluindo-me, que vivia mais no mundo espiritual do que no mundo físico. Era muito difícil identificarmos quando se tratava de Chico Xavier ou quando se tratava de um dos amigos espirituais. Nada obstante, a sua vida como cidadão, cumpridor dos deveres, o Chico Xavier, homem público, funcionário, que nunca faltou um dia à repartição, que se aposentou aos 35 anos de serviço sem uma falta. Este era o homem, a pessoa gentil que nos recebia, que nos servia à mesa da sua casa, com uma distinção muito grande, mas, concomitantemente, as suas antenas estavam captando tudo quanto se passava à sua volta e um pouco mais além. Divaldo, como você o conheceu? Você chegou a privar da amizade dele? Eu tive a honra, sim, de ter privado da amizade de Chico Xavier. Eu o conheci no ano de 1948, quando visitando Belo Horizonte pela primeira vez, numa terça-feira do mês de março, cuja data não me recordo. Eu tive a ocasião de ir ao Foto Minas, dirigido por uma senhora chamada Lucília Cavalcante. Toda terça-feira, Chico vinha visitá-la e aos seus dois filhos, ao Carlos e à sua filha. E amigos, Ederlindo Sarroris, Martins Peralva, disseram-me que naquela terça-feira Chico estaria chegando a Belo Horizonte. Fomos os três e às 17 horas, ali na rua Tupinambás, número 330, Foto Minas, eu vi quando saltou do automóvel um homem gentil, dócil e meigo, que foi abraçando cada uma das pessoas. E chegando até mim, nós mantínhamos correspondência já há quase um ano. Ele me perguntou suavemente: tudo bem, Divaldo? Sem que eu tivesse anunciado o meu nome ou sem que ele nunca me tivesse visto. A partir dali, ele convidou-nos para ir à reunião da sexta-feira próxima e a dormir na sua casa, o que se repetiu todas as vezes quando fomos a Pedro Leopoldo. Posteriormente, ele transferiu-se para Uberaba e recebeu-nos, como fazia com muitos outros amigos, na sua residência para o almoço, para uma convivência, antes das reuniões de sábado, quando saíamos para a peregrinação. Então eu tive a alta felicidade de conviver com Chico e com ele aprender lições de incomparável beleza, de renúncia e, sobretudo, de silêncio. Uma das lições preciosas que dele aprendi foi esta: o meu defensor é Jesus. Ele nunca se defendeu de qualquer acusação. Então eu procurei, nesse sentido, como noutros, imitá-lo, evitando, no movimento tumultuado como é da sociedade contemporânea, estar apresentando justificativas, escusas, defesas e lembrando-me sempre dele, que, agredido pelos periódicos da época, a revista O Cruzeiro de então, o que mereceu de Davi Nasser, mais tarde, um pedido de desculpas quando ele foi interrogado por alguém qual teriam sido seus 10 maiores pecados como um dos maiores jornalistas da sua época. E ele se refere à reportagem injusta que publicou na revista O Cruzeiro. Então, com ele aprendi lições de inimaginável beleza,
que me constitui fortaleza para prosseguir a serviço de Jesus, arrostando todas as consequências de uma vida que pretende servir ao próximo, buscando a autoiluminação. Divaldo, nós que estudamos a mediunidade, sabemos da necessidade do esforço pessoal, a necessidade de estudar, e assim mesmo, nem sempre nós conseguimos uma variedade grande dos fenômenos mediúnicos. O Chico Xavier, era bem ampla a mediunidade dele? Eu poderia dizer, numa linguagem geral, que Chico Xavier tinha praticamente todas as mediunidades. Mas a psicografia, a psicofonia, a clarividência, a clareaudiência destacavam-se. Mas entre essas, também a mediunidade olorífera. Ele produzia fenômenos de perfumes impressionantes, materializações luminosas extraordinárias, fenômenos de transporte e também de bilocação. Foi registrado um fato muito curioso quando ele recebeu o título de cidadania de Belo Horizonte e estava na União Espírita Mineira, quando entra um indivíduo muito perturbado e sobe as escadas na rua Guarani, onde está a Federação, a União até hoje, e praticamente avança para poder criar uma situação embaraçosa. Nesse momento chegam policiais e sobem a escada. E quando chegam, veio o Chico. E disse, este homem foi buscar-nos na rodoviária, como pode estar aqui? Era um fenômeno, como diz Santo Antônio, do Padre Pio e do outro, porque consideramos realmente Chico um espírito de alta envergadura espiritual, portador dessas faculdades que eram úteis. A mediunidade de cura nele era comovedora. Ele tocava as pessoas que de imediato renovavam-se e produzia uma cura especial, a cura da alma para melhor, não apenas do corpo. Divaldo, para quem não conhece o Espiritismo, fica difícil entender como um homem que tinha o curso primário escrevia sobre assuntos tão diversos. Como que ele conseguia isso? Através da própria mediunidade. Humberto de Campos, ainda encarnado, quando as críticas ferrenhas contra o Parnaso de Além-Túmulo eram apresentadas, chegou mesmo a entecer considerações favoráveis a Chico, dizendo que, se tudo aquilo fosse dele, ele teria condições de ocupar não uma cadeira, porém várias cadeiras na casa de Machado de Assis. É a prova notável da sua faculdade mediúnica, mas também ele era um homem de poucas letras nesta encarnação, mas era um espírito sábio, que teve encarnações muito nobres, de muita cultura, que trazia um arsenal de conhecimento do passado respeitável, porque o homem Chico Xavier era um sábio. Podíamos conversar com ele qualquer tema, e ele tinha opiniões exatas, ele abordava as questões com propriedade, com profundidade e com um conhecimento muito grande, não somente da doutrina geral da cultura, mas daquilo que se passava no mundo. Ivone Pereira conta uma experiência de Chico, que quando ele estava psicografando há 2000 anos, Emmanuel jogou na tela mental dele a imagem de Jesus. E ele não suportou aquela luminosidade de Jesus, jogou o lápis longe e começou a chorar. Que fenômeno é esse? Seria um fenômeno natural de projeção mental do seu mentor, que tendo estado com Jesus no lago de Genezaré, no encontro memorável que ele narra há 2000 anos, conservou perfeitamente, e possivelmente por outros encontros que ele teve com o Divino Mestre, enquanto escrevia esta obra monumental há 2000 anos, ele projetou sobre o cérebro do Chico a imagem do Mestre, e é claro, ele deslumbrou-se pela magnitude do Senhor e não teve condições mais de psicografar por enquanto, naquele momento, senão de chorar copiosamente. Divaldo, você falou destes fenômenos que se produziam perto dele, do perfume, da cura. Como que fica o estado da pessoa que chega perto do Chico? Depende de merecimento dela receber este benefício? A prova que a pessoa esteja passando ou os conflitos pessoais não impedem que ela receba este benefício? Deus é todo amor.
E Jesus veio exatamente para os infelizes, para aqueles que eram mal vistos, para as meretrizes, os ladrões, os portadores de conflitos profundos. Quando alguém se acercava de Chico Xavier, ele envolvia esse indivíduo na sua aura de bondade e de compaixão. Muitas vezes o indivíduo já tinha créditos que lhe facultassem um intercâmbio mais profundo. Então o Chico dialogava com um caráter de maior profundidade, penetrando no âmago do indivíduo e dando-lhe orientações próprias para o seu desenvolvimento intelecto-moral. Mas aqueles que eram aturdidos também se beneficiavam através da misericórdia de Deus por intermédio do apóstolo do Evangelho, que era servidor perfeito de Jesus Cristo. Era a lição da legítima caridade para todos, os portadores de créditos e aqueles que não tinham méritos. Divaldo, a imagem que parece de Chico Xavier é sempre psicografando, trabalhando, socorrendo as pessoas. Ele, na intimidade, ele era uma pessoa alegre, espontânea ou muito sério, envolvido no seu trabalho? Sempre jovial. Gostava de um humor refinado. Gostava de narrar experiências cômicas. E mesmo a respeito dele, ele contava vários chistes. E muitas vezes, quando estávamos juntos, ele me pedia para narrar as experiências das viagens que eu realizava e contar-lhe algumas coisas interessantes, porque a maioria daqueles que sempre estavam ao seu lado era constituída de sofredores. E ele necessitava também de alguns momentos de humor, de alegria. Era alegre, porque quem conhece Jesus é infinitamente alegre. As boas novas, o Evangelho, e Chico, nesses momentos, era realmente muito jovial. Mas quando se tratava do dever, era um homem sério, circunspecto, silencioso e profundamente consciente da sua responsabilidade. A oratória não fez parte da mediunidade ou da tarefa dele? Nas vezes em que estive em Uberaba, quase sempre ele me honrou com a sua presença em nossas conferências. Quando eu recebi o título de cidadania, em palestras no Clube Sírio-Libanês, em outros clubes. E quando ele começava a falar, a irradiação dúlcida da sua voz, sem um tom de oratória, mas de narrativa, levava as pessoas às lágrimas, em profunda unção. E quando dizia algo chistoso no momento próprio, arrancava das pessoas um sorriso jovial, sem as gargalhadas vulgares. Era um excelente narrador. Ele, como missionário, Divaldo, que teve um trabalho muito importante e provavelmente ainda continua nesse trabalho, ele estava sujeito à obsessão espiritual? Não creio. Ele havia ultrapassado essa fase. Nada obstante, as perseguições inclementes das entidades das trevas eram contínuas. É óbvio que a luminosidade do espírito que era afastava, mas muitos ainda entravam em contato com ele, conforme narrou inúmeras vezes, inclusive de entidades perversas que se fantasiavam de Satanás para intimidá-lo, e de outros espíritos cruéis que intentavam projetar-lhe da mente ideias falsas, conceitos perturbadores. Ele viveu, conviveu com indivíduos de variados tipos de caracteres, e é provável que haja experimentado nessa convivência a influência, às vezes malsã, de alguns companheiros e tenha tomado determinadas atitudes que foram impostas pela circunstância. Mas logo depois ele recobrava a postura de equilíbrio, assumia a responsabilidade e avançava intimorato e intemerato na direção da sua meta. Muito bem, Divaldo, foi muito gostoso conversar com você sobre Chico Xavier, mas o programa chegou ao fim. Eu gostaria das suas considerações finais. Agradecemos a Jesus a honra de ter vivido no século em que o venerando apóstolo Chico Xavier desenvolveu a tarefa de ampliação da doutrina espírita para construir um mundo melhor. Agradecemos a todos vocês, esperamos que estas lições do nosso querido Chico seja um exemplo para você como para todos nós. Até a próxima vez.